o legado duradouro da profecia de Baba Vanga, um vislumbre de 2025. Embora tenha perdido a visão na juventude, a mística búlgara Baba Vanga possui uma habilidade incrível de perfurar o véu do tempo, fazendo inúmeras previsões que ressoaram com surpreendente precisão ao longo de sua vida. Reverenciada e temida, dizia-se que ela possuía o dom da previsão, visualizando eventos que se estendiam muito além de sua própria existência mortal. Embora ela tenha falecido em 1996, as suas profecias continuam a exercer um poder poderoso sobre a imaginação coletiva, mantendo o seu significado e provocando reflexão até hoje. Muitos acreditam que as suas visões se estenderam até ao ano 5079, delineando um futuro distante repleto de eventos transformadores. Curiosamente, alguns dos seus pronunciamentos para 2025 parecem já estar a tomar forma, confundindo a linha entre a profecia e a realidade presente. Este ano surge como um ponto de ligação, um momento em que certos capítulos se encerrarão definitivamente, enquanto as sementes de novos começos são simultaneamente plantadas. As previsões que ela fez especificamente sobre o desenrolar dos acontecimentos de 2025 estão agora a tornar-se cada vez mais evidentes, exigindo a nossa atenção. O próprio nome de Baba Vanga ainda evoca uma mistura de admiração e receio em todo o mundo, um testemunho duradouro do poder e da inquietante precisão das suas notáveis profecias. Mergulhemos nas suas previsões para o ano de 2025, começando com um aviso assustador sobre a saúde de um proeminente líder mundial. Uma das previsões mais notáveis de Baba Vanga centra-se numa figura americana bem conhecida, mas sem nome. Ela previu assustadoramente que este indivíduo, amplamente interpretado como Donald Trump, seria vítima de uma doença misteriosa e debilitante. Essa doença, ela previu, o deixaria lutando contra a surdez e sofrendo de um tumor cerebral potencialmente fatal. Embora Trump, felizmente, ainda não tenha experimentado estas condições precisas, as recentes tentativas de assassinato contra ele lançaram inegavelmente uma estranha sombra de semelhança sobre os seus pronunciamentos. Em julho, enquanto discursava a apoiadores na Pensilvânia, Trump desabou inesperadamente no palco, enviando ondas de choque pela multidão. Agentes do serviço secreto correram rapidamente em seu auxílio, apoiando enquanto ele recuperava o equilíbrio e era escoltado para fora do palco. No entanto, não antes de ele levantar o punho desafiadoramente e gritar: "Lute, lute, lute". Este ato de resiliência e determinação inabaláveis rapidamente se tornou um momento icónico e profundamente simbólico no tumultuoso cenário da história política dos EUA. O potencial regresso de Donald Trump ao auge do poder tem implicações que se estendem muito para além das fronteiras dos Estados Unidos. Não só solidificaria a sua já considerável influência no país, mas também remodelaria a sua imagem no cenário internacional, alterando a dinâmica da diplomacia global. Apesar de ter deixado o cargo no meio de uma tempestade de controvérsias decorrentes de alegações de tentativa de anulação dos resultados das eleições de 2020, Trump demonstrou uma notável capacidade de resiliência, superando uma série de desafios aparentemente intransponíveis. Estas incluíram 2 julgamentos de impeachment, uma condenação criminal, numerosas acusações legais em curso e até, como mencionado anteriormente, 2 tentativas de assassinato separadas. Na verdade, pode argumentar-se que Trump desafiou o destino e sobreviveu a situações de risco de vida para encenar um regresso verdadeiramente notável e sem precedentes. O próprio Trump aludiu ocasionalmente à possibilidade de intervenção divina, sugerindo que foi poupado para um propósito mais elevado, uma nova missão que lhe foi confiada por Deus para a melhoria da América. Embora Trump tenha inegavelmente conseguido navegar e resolver muitas questões difíceis ao longo da sua carreira, este está, sem dúvida, longe do fim da sua história. A sua potencial reeleição como presidente indica fortemente que obstáculos ainda mais desafiadores e potencialmente perigosos estão à frente no seu caminho. Portanto, as previsões perturbadoras de Baba Vanga não podem ser descartadas ou ignoradas casualmente. Poderiam ser interpretados como advertências, até mesmo súplicas divinas pelo bem-estar e orientação de Trump. A previsão inicial de Baba Vanga relativamente ao destino da Europa em 2025 é profundamente preocupante e pinta um quadro sombrio do futuro do continente. Ela prevê de forma assustadora um declínio catastrófico da população da Europa, potencialmente caindo para níveis próximos de zero. Este resultado devastador, sugere ela, será o resultado cumulativo da escalada do terrorismo, da turbulência social generalizada e dos impactos acelerados das alterações climáticas.
Dada a multiplicidade de desafios globais complexos e interligados que a humanidade enfrenta atualmente, incluindo os efeitos persistentes da recente pandemia, este cenário extremo, embora altamente improvável, não é totalmente implausível. No entanto, até que ponto esta profecia particularmente sombria se materializará permanece envolta em incerteza. Por outro lado, a sua previsão subsequente para a Europa é potencialmente ainda mais chocante e alarmante. Além do conflito contínuo e profundamente preocupante entre a Ucrânia e a Rússia, Baba Vanga antecipou ameaçadoramente ainda maiores turbulências e convulsões para a Europa no ano de 2025. As suas visões previram um conflito de magnitude significativamente maior que engoliria uma parte substancial do continente, potencialmente arrastando numerosas nações para o seu vórtice. Os seus pronunciamentos apontavam para uma guerra devastadora que poderia escalar e envolver superpotências globais, arrastando-as para um confronto perigoso. Ela alertou friamente sobre a potencial destruição do mundo tal como o conhecemos, que algumas interpretações sugerem que se refere a um conflito de uma escala tão devastadora que poderia alterar fundamentalmente o equilíbrio do poder global e causar uma devastação e sofrimento humano sem precedentes. De acordo com certas interpretações das suas profecias, esta guerra futura reduziria drasticamente a população da Europa, conduzindo a um desastre humanitário mundial de proporções inimagináveis. Com as tensões a ferver e a aumentar tanto na Europa como na Ásia, muitos observadores começam a ver os avisos ameaçadores de Baba Vanga como um apelo desesperado a uma maior sensibilização e a uma ação imediata. Embora o significado preciso e definitivo das suas palavras enigmáticas continue a ser um tema de debate e interpretação contínuos, a sua profecia diz: quando a Síria cair, uma grande guerra entre o Ocidente e o Oriente se seguirá na primavera. Um conflito irá desencadear-se no Oriente, levando a uma terceira guerra mundial, uma guerra que destruirá o Ocidente. À medida que a situação multifacetada e profundamente enraizada na Síria continua a piorar e a ficar fora de controlo, os receios de que esta profecia específica se torne uma realidade assustadora estão compreensivelmente a aumentar. Os recentes acontecimentos perturbadores na cidade estrategicamente importante de Alepo, onde as forças rebeldes conseguiram capturar locais-chave, trouxeram um foco renovado e intensificado ao aviso ameaçador de Baba Vanga. Os rebeldes afiliados ao grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham têm avançado incessantemente nos arredores de Damasco, capturando uma prisão amplamente considerada um poderoso símbolo do regime autoritário de Assad. A cidade de Alepo, para todos os efeitos, já caiu sob o controle rebelde e, embora o governo sírio negue veementemente as reivindicações dos rebeldes de ganhos territoriais, a sua dinâmica inegável continua a ser um motivo significativo de preocupação. O Hezbollah, um importante aliado regional do governo sírio, terá retirado as suas forças e numerosos soldados sírios foram observados a fugir através da fronteira para o vizinho Iraque. Damasco, a capital, é tomada por um pânico palpável enquanto os residentes se preparam para os potenciais perigos e incertezas que podem estar por vir. Num ato profundamente simbólico de desafio e resistência, os manifestantes derrubaram estátuas de Hafez al-Assad, o falecido pai do atual presidente da Síria, um movimento carregado de significado histórico. Baba Vanga já tinha previsto que o colapso da Síria serviria como catalisador para um conflito global devastador. Ela declarou friamente: assim que a Síria cair, esperem uma grande guerra entre o Ocidente e o Oriente. Na primavera, uma guerra no Oriente começará e haverá uma terceira guerra mundial, uma guerra no Oriente que destruirá o Ocidente. As suas palavras enigmáticas continuam a alimentar intensa especulação e deliberações ansiosas sobre o futuro a longo prazo da Síria e o impacto potencialmente de longo alcance dos seus conflitos internos na paz e estabilidade globais. À medida que a situação já precária e volátil na Síria continua a deteriorar-se a um ritmo alarmante, alguns observadores estão cada vez mais convencidos de que esta poderá servir como a faísca que acende o conflito mundial sobre o qual Baba Vanga alertou ameaçadoramente. À medida que o regime de Assad oscila à beira do colapso, a instabilidade que se segue na Síria tem o potencial de se espalhar rapidamente para as regiões vizinhas, podendo evoluir para um conflito muito maior e mais generalizado. A inquietante profecia de Baba Vanga, outrora rejeitada por muitos como mero folclore ou especulação infundada, parece agora perturbadoramente plausível e cada vez mais relevante à medida que o mundo se prepara para os acontecimentos potencialmente catastróficos que poderão seguir-se à desintegração da Síria. A queda de Alepo nas mãos das forças insurgentes tem implicações profundas que se estendem muito para além das fronteiras geográficas da Síria, representando uma ameaça significativa à paz e segurança internacionais.
Com o aeroporto internacional agora firmemente sob controle militante, a crise prolongada e profundamente enraizada da Síria poderá exacerbar as tensões já elevadas entre as potências globais, especialmente tendo em conta o facto de que o armamento fabricado na Rússia está alegadamente a ser utilizado pelos grupos insurgentes. Este desenvolvimento alarmante levantou alarmes em todo o mundo, com muitos a temer que o conflito se pudesse espalhar rapidamente para além da região imediata, validando ainda mais a inquietante profecia de Baba Vanga. As palavras assustadoras de Baba Vanga: a Síria cairá aos pés do vencedor, mas o vencedor não será o único, continuam a ressoar e a assombrar aqueles que monitorizam de perto o desenrolar da situação. Enquanto o futuro da Síria permanece envolto em incerteza e atormentado por numerosos interesses concorrentes, a relevância assustadora da previsão de Baba Vanga serve como um lembrete severo e sóbrio do estado inerentemente frágil das relações internacionais. Embora os cépticos e os cínicos possam rejeitar as suas previsões como nada mais do que mera coincidência ou conjecturas infundadas, a forma perturbadora como elas se alinham com acontecimentos recentes e em curso acrescenta inegavelmente peso ao seu significado percebido. Baba Vanga também previu de forma assustadora a erupção de um grande conflito que teria impacto direto numa parte significativa da Europa no ano de 2025. As suas visões pareciam apontar para uma guerra devastadora que envolveria potências globais, com o potencial de mudar fundamentalmente o equilíbrio global de poder e levar à destruição generalizada e ao sofrimento humano. De acordo com algumas interpretações, este futuro conflito poderá reduzir drasticamente a população da Europa e precipitar um desastre humanitário global de proporções sem precedentes. A escalada das tensões tanto na Europa como na Ásia levou muitos a questionar de perto a validade e as potenciais implicações das suas previsões perturbadoras, embora o verdadeiro significado e o resultado final permaneçam abertos à interpretação e sujeitos a intenso debate. Alguns crentes fervorosos argumentam que cada desastre natural, convulsão política e conflito internacional serve como um prenúncio do fim iminente dos tempos, sinalizando a chegada iminente do Apocalipse. Embora estes acontecimentos inegavelmente perturbadores possam de facto sugerir a potencial aproximação dos dias finais, eles não marcam necessária e inequivocamente a sua chegada absoluta. O apóstolo Paulo, em suas cartas, alertou sobre o surgimento de falsos ensinos e doutrinas enganosas nos últimos dias. O Espírito diz claramente que nos tempos posteriores alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e coisas ensinadas por demoníos. Os últimos dias, de acordo com as Escrituras, serão caracterizados por tempos perigosos e turbulentos devido à crescente prevalência do mal no mundo e à crescente oposição à verdade e à justiça. Ao longo da longa e complexa história do cristianismo, numerosos indivíduos e grupos especularam que o fim dos tempos se aproxima rapidamente, com alguns chegando ao ponto de estabelecer datas específicas para o apocalipse antecipado. Estas previsões normalmente citam guerras, declínio moral, desastres naturais e tensões crescentes entre nações como provas que apoiam as suas reivindicações. Uma coisa, porém, permanece certa: uma guerra mundial de algum tipo é quase certamente parte do futuro, conforme predita em numerosas profecias e escrituras. O próprio Cristo alertou sobre a inevitabilidade de guerras e conflitos antes do seu retorno triunfante. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Apocalipse 6:04 também profetiza o aparecimento de um temível cavaleiro representando a guerra, que tirará a paz da terra, mergulhando o mundo no caos e no conflito. Embora não haja nenhuma menção explícita nas Escrituras sobre o número preciso de guerras mundiais que ocorrerão, é geralmente entendido que a batalha final será o conflito final e decisivo entre o bem e o mal. No entanto, o resultado final é inequivocamente claro: a justiça acabará por triunfar quando Cristo, o Rei dos Reis, derrotar decisivamente todos aqueles que se opõem a Ele e ao seu plano divino. É também extremamente importante notar que, após o reinado milenar de paz e prosperidade de Cristo, haverá outra revolta significativa que poderá potencialmente assemelhar-se a outra guerra mundial devastadora. Depois de Satanás ficar preso durante 1000 anos, impedindo de enganar as nações, ele será temporariamente libertado do seu confinamento para liderar uma rebelião final e desesperada contra Deus. No entanto, Cristo suprimirá rapidamente esta rebelião fútil, lançando Satanás e os seus seguidores no eterno lago de fogo, conforme predito nas Escrituras, selando o seu destino final. Acredita-se também que Baba Vanga previu de forma assustadora uma grande crise económica que afetaria dramaticamente numerosas regiões do mundo no ano de 2025.
Ela previu assustadoramente um colapso financeiro devastador que abalaria gravemente os alicerces da economia global, resultando em pobreza generalizada, agitação social e caos geral. A crise de grande alcance não só teria impacto nas grandes instituições financeiras e nos mercados voláteis, mas também perturbaria profundamente a vida cotidiana das pessoas comuns em todo o mundo, deixando muitas delas em dificuldades para sobreviver. De acordo com alguns relatos, ela previu uma queda financeira cataclísmica que desestabilizaria fundamentalmente a economia global e empurraria milhões de pessoas para a pobreza abjeta, exacerbando as desigualdades existentes. Prevê-se que a crise iminente se manifeste sob a forma de hiperinflação desenfreada em vários países latino-americanos, especialmente na Argentina, e desencadeie desafios significativos em termos de emprego e instabilidade económica nos países desenvolvidos em todo o mundo. Se Donald Trump, contra todas as probabilidades, regressar à presidência, o seu legado poderá ser potencialmente definido de forma irrevogável pelas consequências imprevistas e potencialmente devastadoras do seu objetivo de longa data de escalar agressivamente os conflitos comerciais com outras nações poderosas. Embora este potencial retorno não tenha recebido tanta atenção nos principais meios de comunicação como outros aspectos da sua plataforma, uma segunda administração Trump apresenta uma estratégia comprovadamente de alto risco com o objetivo declarado de reavivar a economia dos EUA em dificuldades, isolando o seu setor industrial vital da concorrência global. O seu plano declarado é restaurar a América a uma época passada, uma época no passado em que a sua força industrial incomparável a tornou uma força dominante e quase incontestada na cena global. Embora o resultado final permaneça incerto e sujeito a inúmeras variáveis no cenário hipotético em que Trump consegue recuperar o poder e implementar as suas controversas políticas económicas, levanta inegavelmente questões profundas e exige uma análise minuciosa e objetiva. Como será genuinamente o futuro da América sob circunstâncias tão sem precedentes? Será que inaugurará uma era de prosperidade renovada e de domínio global ou acabará por conduzir ao isolamento económico e ao declínio? Esta crise percebida, quer se trate de um colapso económico deliberadamente orquestrado por forças invisíveis e agendas ocultas, ou apenas uma coincidência sinistra e perturbadora, merece sem dúvida uma profunda consideração e um exame crítico. Ou talvez seja simplesmente um reflexo nítido de preocupações globais genuínas e subjacentes, um sintoma de questões sistémicas mais profundas que precisam de ser abordadas com urgência. Uma coisa permanece irrevogavelmente certa no meio de toda a especulação e do debate interminável. A incerteza económica está, sem dúvida, no horizonte, agigantando-se e lançando uma sombra escura de apreensão sobre as perspectivas futuras. Embora possamos apenas esperar sinceramente e orar sinceramente para que o futuro não se revele da maneira precisa e perturbadora retratada em um episódio específico e notavelmente presciente da longa série animada Os Simpsons, é inegavelmente um momento crucial para todos permanecerem vigilantes e altamente atentos às suas finanças pessoais, exercendo prudência e cautela em todas as decisões económicas. Com as taxas de inflação a continuarem a subir incansavelmente e o mundo aparentemente a afogar-se num mar cada vez maior de dívidas intransponíveis, um colapso económico massivo e potencialmente devastador em 2025 não é, infelizmente, um cenário totalmente implausível, por mais improvável que possa parecer. Tal como observamos hoje, os governos de todo o mundo estão a lutar para fazer face a enormes montantes de dívida e a envolver-se em empreendimentos financeiros cada vez mais arriscados e não convencionais, levando a uma especulação global generalizada e a um maior sentimento de desconforto. Este episódio específico de Os Simpsons serve como um testemunho duro e arrepiante dos perigos inerentes à tomada de decisões financeiras erradas e à sucumbição a políticas económicas míopes, uma lição vital que ressoa agora com mais força e profundidade do que nunca. Com Donald Trump mais uma vez na vanguarda do discurso político e a economia global parecendo oscilar precariamente à beira de um desastre potencial, o tom irritantemente profético deste episódio particular de Os Simpsons parece mais pertinente, perspicaz e perturbador do que nunca em sua história. Embora Os Simpsons é amplamente conhecido e apreciado pelo seu humor afiado, humor satírico e pela sua estranha capacidade de satirizar a sociedade contemporânea, a sua capacidade quase sobrenatural de prever eventos futuros com uma precisão surpreendente faz com que muitos se perguntem se esta representação ficcional de um colapso económico poderá em breve tornar-se uma realidade inquietante e perturbadora. Esta possibilidade perturbadora faz com que muitos indivíduos ponderados ponderem profundamente sobre a natureza fundamental da previsão, as complexidades do destino e o conceito indescritível de livre-arbítrio, à medida que navegamos coletivamente num mundo cada vez mais incerto e imprevisível.
Parágrafo original 1. Antes de nos aprofundarmos nas várias interpretações e possibilidades, é de vital importância notar que o objetivo aqui não é, enfaticamente, defender qualquer posição política ou ideologia económica específica. Em vez disso, o objetivo é explorar as diversas narrativas e interpretações que as pessoas estão atualmente discutindo e debatendo sobre este tema complexo e multifacetado. São narrativas que nascem de angústias genuínas que merecem ser examinadas. Parágrafo 1 reescrito. À medida que nos preparamos para explorar a tapeçaria de interpretações e potenciais resultados futuros, é essencial um esclarecimento crítico. A intenção aqui é inequivocamente não promover qualquer plataforma política específica ou apoiar uma ideologia económica específica. Nosso verdadeiro propósito reside em um exame minucioso das diversas narrativas, dos debates apaixonados e das diversas perspectivas com as quais indivíduos em todo o mundo estão atualmente lutando em relação a este assunto complexo e multifacetado. Estas narrativas, muitas vezes nascidas de ansiedades profundamente enraizadas e medos genuínos, merecem consideração cuidadosa e análise cuidadosa. Compreender a origem destas preocupações é fundamental à medida que navegamos nas águas incertas que temos pela frente. Trata-se de reconhecer as próprias ansiedades, independentemente do seu alinhamento político ou económico. Parágrafo original 2. Do ponto de vista da fé, especialmente dentro do cristianismo, muitos crentes interpretam os desastres naturais e provocados pelo homem como sinais e consequências significativas da pecaminosidade inerente à humanidade. A crença predominante é que só Deus sabe verdadeiramente o que o futuro reserva e, nestes tempos de profunda incerteza, devemos procurar diligentemente a sua orientação e sabedoria. É absolutamente crucial que toda a América se una em oração fervorosa, rezando para que a paz prevaleça em todos os estados e para o bem-estar geral e o bem-estar dos seus cidadãos. As ansiedades de que as profecias de Nostradamus possam materializar-se são compreensivelmente prevalecentes e, por esta razão, todos devem permanecer alertas e preparar-se diligentemente para quaisquer desafios que possam surgir. É profundamente importante que os americanos se unam em oração, buscando intervenção e orientação divinas. Parágrafo 2 reescrito. No domínio da fé, particularmente nas tradições cristãs, os cataclismos naturais e as tragédias causadas pelo homem são frequentemente vistos como símbolos poderosos, refletindo as consequências da falibilidade inerente da humanidade e do afastamento dos princípios divinos. O princípio central afirma que apenas o Todo-Poderoso possui o verdadeiro conhecimento prévio do futuro e, portanto, durante estas épocas de profunda ambiguidade e agitação global, cabe-nos a nós procurar sinceramente a orientação e a sabedoria divinas. Uma oração unificada e fervorosa, surgindo de todos os cantos da América, é considerada essencial, um apelo coletivo para que a paz duradoura reine dentro de cada Estado e para o bem-estar holístico e o bem-estar constante de todos os cidadãos. A apreensão de que as profecias de figuras como Nostradamus possam manifestar-se está palpavelmente presente, alimentando um sentimento de urgência. Portanto, é fundamental um estado de vigilância acrescida, juntamente com uma preparação diligente para quaisquer potenciais provações. Acima de tudo, um povo americano unido, ajoelhado em oração, procurando a intervenção divina e a mão reconfortante da providência, continua a ser um ato de fé crucial. Parágrafo original 3. É com fé inabalável que o Senhor finalmente retornará. Através da oração constante e da fé inabalável em Deus, cada profecia aparentemente predeterminada pode ser potencialmente alterada e remodelada. Prevêem-se mudanças geopolíticas e as previsões de Baba Vanga para 2025 também incluem mudanças significativas e potencialmente desestabilizadoras na política global. Ela previu especificamente mudanças significativas na dinâmica do poder global que poderiam remodelar fundamentalmente as relações internacionais e alterar o delicado equilíbrio de poder no cenário mundial. Novas potências poderão ascender a posições de destaque, desafiando a ordem estabelecida, enquanto antigos líderes globais poderão testemunhar a sua influência diminuir gradualmente ao longo do tempo. Parágrafo 3 reescrito. É com fé inabalável e convicção resoluta que antecipamos o eventual retorno do Senhor. Acredita-se que através da oração incessante e da crença inabalável no poder de Deus, mesmo as profecias que parecem imutáveis podem ser potencialmente influenciadas, remodeladas ou mesmo evitadas. No meio deste cenário de antecipação espiritual, prevêem-se tremores geopolíticos no horizonte.
A vidente Baba Vanga, nas suas previsões para 2025, também destacou a perspectiva de realinhamentos significativos e potencialmente desestabilizadores no cenário político global. Especificamente, ela imaginou uma mudança profunda na dinâmica do poder global, que poderia reestruturar fundamentalmente a ordem estabelecida das relações internacionais e alterar irrevogavelmente o delicado equilíbrio de poder no cenário mundial. Neste futuro previsto, as potências emergentes poderão ascender a posições de influência, desafiando o domínio de longa data das nações estabelecidas, enquanto aqueles anteriormente considerados líderes globais poderão ver a sua autoridade e influência desgastar-se gradualmente ao longo do tempo. Parágrafo original 4. Espera-se que estas mudanças previstas afetem significativamente o comércio internacional, as políticas económicas e as relações diplomáticas entre as nações. Os países terão de navegar de forma hábil e estratégica por estas mudanças complexas, com o máximo cuidado e prudência, a fim de manter a estabilidade e incentivar a cooperação contínua. As previsões de Baba Vanga sugerem que algumas nações poderão forjar novas alianças, criando novas parcerias e solidificando as suas posições, enquanto outras poderão enfrentar conflitos internos e uma escalada da instabilidade política. Parágrafo 4 reescrito. Espera-se que estas mudanças previstas na estrutura de poder global exerçam uma influência profunda na intricada tapeçaria do comércio internacional, na formulação e implementação de políticas económicas e na condução delicada das relações diplomáticas entre as nações. Neste cenário em evolução, os países serão chamados a enfrentar estes desafios complexos com visão estratégica e prudência inabalável, dando prioridade à manutenção da estabilidade e promovendo ativamente a cooperação contínua à escala global. As profecias de Baba Vanga sugerem o surgimento de novas parcerias, à medida que certas nações forjam alianças, solidificam as suas posições na cena mundial e procuram força mútua através da colaboração. Por outro lado, outras nações podem ver-se confrontadas com conflitos internos, com a escalada da instabilidade política e com o potencial de fragmentação social. A necessidade de uma liderança astuta e de colaboração internacional será fundamental. Parágrafo original 5. Estas mudanças geopolíticas de longo alcance também poderão ter um impacto potencial na segurança global, uma vez que as mudanças na dinâmica do poder podem inadvertidamente aumentar a probabilidade de conflitos e de escalada de tensões. A diplomacia e a resolução de conflitos devem, portanto, ter prioridade absoluta a fim de prevenir proativamente qualquer nova escalada e promover ativamente uma paz duradoura. Além das mudanças de poder previstas, Baba Vanga também previu que surgiriam novos líderes no cenário global, cada um possuindo visões e políticas distintas que poderiam influenciar profundamente a direção dos seus respectivos países e do mundo como um todo. Estes líderes podem desempenhar um papel crítico e transformador na abordagem de desafios globais prementes, como as alterações climáticas, a desigualdade social generalizada e a injustiça económica profundamente enraizada. Parágrafo 5 reescrito. Estes realinhamentos geopolíticos de grande alcance poderão também exercer um impacto significativo no delicado equilíbrio da segurança global. A mudança na dinâmica do poder pode inadvertidamente aumentar o potencial de conflito e agravar as tensões existentes entre as nações. Consequentemente, dar prioridade a uma diplomacia hábil e a estratégias eficazes de resolução de conflitos torna-se um imperativo, trabalhando proativamente para evitar uma nova escalada e promovendo ativamente a paz e a estabilidade duradouras. Para além das mudanças de poder previstas, Baba Vanga também previu o surgimento de líderes novos e influentes no cenário global, cada um trazendo visões distintas, políticas inovadoras e abordagens únicas que poderiam moldar profundamente a trajetória das suas respectivas nações e, na verdade, do mundo como um todo. Estes líderes, de acordo com as suas profecias, podem desempenhar um papel crítico e transformador no confronto com desafios globais prementes, como a ameaça urgente das alterações climáticas, as questões generalizadas da desigualdade social e as raízes profundamente enraizadas da injustiça económica. Parágrafo original 6. As previsões de Baba Vanga para as mudanças geopolíticas em 2025 enfatizam inequivocamente a necessidade urgente das nações serem adaptáveis e resilientes face à incerteza. À medida que o mundo continua a sua evolução incessante, os países devem colaborar ativamente e trabalhar em conjunto para navegar nestas mudanças complexas e, em última análise, construir um futuro mais estável e próspero para todos. Parágrafo 6 reescrito.
As previsões de Baba Vanga relativamente às transformações geopolíticas previstas para 2025 sublinham inequivocamente a necessidade crítica de as nações cultivarem a adaptabilidade, promoverem a resiliência e abraçarem a flexibilidade face à incerteza generalizada. À medida que o mundo passa por uma evolução implacável e contínua, os países devem envolver-se ativamente em esforços colaborativos, trabalhando em conjunto de forma harmoniosa para navegar nestas mudanças intrincadas e multifacetadas. Ao reunir recursos, partilhar conhecimentos e promover a compreensão mútua, as nações podem esforçar-se por construir um futuro mais estável, equitativo e próspero para todos os habitantes deste planeta. A capacidade de aprender, adaptar-se e cooperar será essencial para navegar nas complexidades dos próximos anos. Parágrafo original 7. Se a pandemia da Covid-19, com o seu alcance e impacto global sem precedentes, marcou o auge dos medos coletivos da humanidade, a previsão de Baba Vanga de uma pandemia do sono poderá levar a um nível de preocupação e ansiedade ainda mais profundo e perturbador. A sua previsão arrepiante de uma doença misteriosa que poderia espalhar-se rapidamente por todo o mundo, fazendo com que as pessoas caíssem inexplicavelmente num estado de sono súbito e prolongado, é inegavelmente um dos seus avisos mais alarmantes. Parágrafo 7 reescrito. Caso a pandemia da Covid-19, com o seu alcance global sem paralelo e o seu impacto devastador nas sociedades de todo o mundo, tenha representado o auge das ansiedades e medos coletivos da humanidade, a inquietante previsão de Baba Vanga de uma iminente pandemia do sono tem o potencial de desencadear um sentimento de inquietação e apreensão ainda mais profundo e generalizado. A sua visão arrepiante de uma doença misteriosa e que se espalha rapidamente, capaz de mergulhar inexplicavelmente indivíduos em todo o mundo num estado súbito e prolongado de sono profundo, é sem dúvida um dos seus avisos mais alarmantes e perturbadores. A própria noção de uma perda generalizada de consciência e vigília desperta um medo primordial, sugerindo um potencial desmoronamento da própria estrutura da nossa vida cotidiana. Parágrafo original 8. Uma das profecias mais peculiares e desconcertantes para 2025 envolve o potencial surto de uma nova e altamente contagiosa pandemia causada pela grave privação de sono. Esta pandemia, impulsionada por um vírus estranho e de rápida propagação que leva a uma onda sem precedentes de fadiga extrema que afeta as pessoas em todo o mundo, poderá resultar num futuro distópico onde a insônia crónica se tornará uma condição debilitante, contribuindo significativamente para a agitação social generalizada e para a escalada de conflitos. As pessoas sentirão uma necessidade irresistível e incontrolável de dormir, mas, paradoxalmente, serão incapazes de fazer qualquer coisa por longos períodos. Isto tornará cada vez mais difícil para os indivíduos trabalharem eficazmente, frequentarem a escola ou simplesmente viverem a sua vida cotidiana com qualquer sentido de normalidade. Parágrafo 8 reescrito. Entre as profecias mais peculiares e profundamente desconcertantes para o ano de 2025 está o potencial surgimento de uma pandemia nova e altamente contagiosa decorrente da privação de sono grave e generalizada. Esta hipotética pandemia, potencialmente impulsionada por um vírus novo e de rápida disseminação, poderá desencadear uma onda sem precedentes de fadiga extrema e exaustão debilitante que afetará populações em todo o mundo. Tal cenário poderia levar a um futuro distópico onde a insônia crónica se transforma numa condição debilitante, contribuindo significativamente para a escalada da agitação social, para o aumento da instabilidade política e para o potencial de conflito generalizado. Os indivíduos podem sentir uma necessidade avassaladora e incontrolável de sucumbir ao sono, mas, paradoxalmente, encontram-se incapazes de alcançar um sono reparador por longos períodos. Este ciclo debilitante de exaustão e insonia pode prejudicar gravemente a sua capacidade de desempenhar eficazmente o seu trabalho, participar na sua educação ou simplesmente navegar pelas rotinas e responsabilidades da vida cotidiana com qualquer aparência de normalidade. Parágrafo original 9. Várias causas potenciais poderiam contribuir plausivelmente para o surgimento e a rápida propagação desta hipotética pandemia do sono em 2025. Um fator significativo é o uso crescente e cada vez mais difundido da tecnologia, especialmente smartphones e plataformas de redes sociais, que perturbam o ciclo natural do sono e expõem as pessoas à luz azul prejudicial e à radiação potencialmente prejudicial. Outra causa contribuinte poderia ser o aumento dos níveis de stress crónico e de ansiedade generalizada gerados pelo estado inerentemente caótico e imprevisível do mundo, que impede significativamente a capacidade das pessoas de relaxar e adormecer pacificamente.
Um terceiro fator, e igualmente preocupante, poderá ser a deterioração da qualidade do ambiente, incluindo a escalada da poluição do ar e da água, que afeta diretamente a saúde geral das pessoas e perturba ainda mais os seus já frágeis padrões de sono. Parágrafo 9 reescrito. Vários fatores plausíveis poderão contribuir potencialmente para o surgimento e a rápida proliferação desta hipotética pandemia do sono em 2025. Um fator contribuinte significativo é o uso crescente e cada vez mais difundido da tecnologia moderna, particularmente smartphones, tablets e várias plataformas de redes sociais. A exposição constante a estes dispositivos, especialmente nas horas que antecedem a hora de dormir, pode perturbar significativamente o ciclo natural de sono-vigília, expondo os indivíduos à luz azul prejudicial e à radiação potencialmente prejudicial, o que pode interferir com a produção de melatonina, uma hormona crucial para a regulação do sono. Outra causa contribuinte poderia ser o aumento generalizado do stress crónico e a ansiedade generalizada gerada pela natureza inerentemente caótica e imprevisível do mundo moderno. Esses estressores persistentes podem impedir significativamente a capacidade de um indivíduo de relaxar, acalmar a mente e adormecer em paz. Um terceiro fator, igualmente preocupante, poderá ser a deterioração contínua da qualidade ambiental, incluindo níveis crescentes de poluição do ar e da água. Estes contaminantes ambientais podem impactar diretamente a saúde e o bem-estar geral de um indivíduo, perturbando ainda mais os seus já frágeis padrões de sono e exacerbando os distúrbios do sono existentes. Parágrafo original 10. Estes fatores prejudiciais pioraram coletivamente ao longo do tempo e, apesar dos repetidos avisos de especialistas e organizações para dar prioridade à higiene do sono, muitos indivíduos ainda não conseguem tomar as medidas necessárias e prontamente disponíveis, tais como evitar consistentemente cafeína ou álcool antes de dormir, aderir diligentemente a um horário de sono regular e consistente, criar ativamente um ambiente de sono confortável e propício e praticar regularmente métodos de relaxamento como meditação ou yoga. Parágrafo 10 reescrito. Estes fatores prejudiciais pioraram coletivamente e progressivamente ao longo do tempo, criando um efeito cumulativo que põe ainda mais em perigo o delicado equilíbrio dos nossos ciclos de sono. Apesar dos avisos repetidos e consistentes de especialistas médicos, organizações de saúde e especialistas do sono para priorizar e praticar diligentemente uma higiene do sono eficaz, um número significativo de indivíduos continua a negligenciar a tomada das medidas necessárias e prontamente disponíveis para salvaguardar a sua saúde do sono. Estas medidas vitais incluem evitar consistentemente o consumo de cafeína ou álcool nas horas que antecedem a hora de dormir, aderir diligentemente a um horário de sono regular e consistente que se alinhe com o seu ritmo circadiano natural, criar ativamente um ambiente de sono confortável, escuro e propício, livre de distrações e incorporar regularmente técnicas de relaxamento, como meditação, exercícios de respiração profunda ou yoga suave nas suas rotinas diárias. A falha na implementação destas medidas preventivas deixa muitos indivíduos vulneráveis às potenciais ramificações da pandemia do sono. Parágrafo original 11. Independentemente da verdade última ou da validade das palavras proféticas de Baba Vanga, elas inegavelmente nos deixam com uma série de questões perturbadoras e instigantes à medida que nos aproximamos rapidamente do ano de 2025. Ela alertou especificamente sobre um vírus estranho e potencialmente devastador que poderia afetar profundamente a vida humana de uma maneira semelhante à forma como vários vírus, como a gripe aviária, impactaram historicamente as populações de aves e, em alguns casos, foram transmitidos aos seres humanos. É inteiramente possível que surja um vírus novo e altamente virulento que teria um efeito importante e potencialmente catastrófico nas populações de aves em todo o mundo. O impacto preciso de um evento deste tipo dependeria fortemente da gravidade do vírus, da sua contagiosidade e da possibilidade de ser eficazmente contido através de uma intervenção rápida e decisiva. Parágrafo 11 reescrito. Independentemente da eventual veracidade ou base factual das declarações proféticas de Baba Vanga, elas inegavelmente nos deixam com uma série de questões profundamente perturbadoras e instigantes que permanecem em nossas mentes à medida que nos aproximamos rapidamente do limiar do ano 2025. Entre seus pronunciamentos, ela alertou especificamente sobre um vírus novo, enigmático e potencialmente devastador, capaz de impactar profundamente a vida humana de uma maneira análoga à forma como vários vírus aviários, como a gripe aviária, têm historicamente afetado populações de aves e, em certos casos, foi até transmitido aos seres humanos.
Continua a ser inteiramente plausível que possa surgir uma nova estirpe de vírus altamente virulenta, com potencial para infligir um impacto importante e potencialmente catastrófico nas populações de aves em todo o mundo. A natureza precisa e a magnitude de tal evento dependeriam fortemente de uma interação complexa de fatores, incluindo a gravidade inerente do vírus, o seu grau de contagiosidade e, de forma crítica, se poderia ser eficazmente contido e mitigado através de esforços de intervenção rápidos, decisivos e coordenados. Parágrafo original 12. Um vírus perigoso que afeta as populações de aves pode ter consequências ecológicas e económicas significativas, perturbando o abastecimento alimentar vital e causando danos irreparáveis a outras populações animais que dependem criticamente das aves para alimentação ou polinização. Além disso, esse vírus pode potencialmente espalhar-se aos seres humanos, conduzindo a riscos graves e generalizados para a saúde. As populações de aves são há muito vulneráveis a numerosos vírus e a possibilidade de futuros surtos continua a ser uma preocupação constante e legítima. No entanto, cientistas dedicados continuam a monitorizar e identificar diligentemente potenciais vírus de aves e estão a trabalhar ativamente no desenvolvimento de vacinas eficazes e medidas preventivas para proteger as populações de aves e a saúde humana. Parágrafo 12 reescrito. O surgimento de um vírus perigoso e altamente contagioso que afeta as populações de aves poderá desencadear uma cascata de consequências ecológicas e económicas significativas, perturbando profundamente o abastecimento alimentar vital e causando danos potencialmente irreparáveis a outras populações animais que dependem criticamente das aves para o seu sustento, polinização ou outras funções ecológicas essenciais. Além disso, o risco inerente de transmissão zoonótica, o potencial de propagação de um vírus deste tipo das aves para os seres humanos, representaria uma ameaça grave e generalizada para a saúde humana, conduzindo potencialmente a taxas significativas de morbilidade e mortalidade. É uma realidade inegável que as populações de aves são há muito vulneráveis a uma vasta gama de ameaças virais e a possibilidade de futuros surtos continua a ser uma preocupação constante e legítima tanto para os especialistas ecológicos como para os especialistas em saúde pública. No entanto, equipas dedicadas de cientistas e investigadores continuam a monitorizar diligentemente e a rastrear ativamente potenciais vírus aviários, trabalhando incansavelmente para identificar ameaças emergentes e participando ativamente no desenvolvimento de vacinas eficazes, tratamentos antivirais e medidas preventivas proativas destinadas a proteger as populações de aves vulneráveis e a salvaguardar a saúde humana de uma potencial transmissão zoonótica. Parágrafo original 13. As palavras de Baba Vanga foram meticulosamente transmitidas através de gerações e ela é agora amplamente creditada por uma série de previsões para 2025 que sugerem transformações globais significativas e potencialmente perturbadoras. Conhecida principalmente pelas suas visões perturbadoras de desastres naturais, ela previu ameaçadoramente que o clima do planeta e as condições gerais de vida seriam profunda e negativamente afetadas nos próximos anos. Ela teria previsto eventos climáticos extremos e sem precedentes, incluindo ondas de calor intensas e prolongadas em toda a Europa, desertificação generalizada em partes da América do Sul e da Ásia, todas potencialmente ocorrendo em 2025. Parágrafo 13 reescrito. Os pronunciamentos de Baba Vanga, meticulosamente preservados e transmitidos através de gerações sucessivas, granjearam-lhe amplo reconhecimento por uma série de previsões relativas ao ano 2025, sugerindo transformações globais significativas e potencialmente perturbadoras. Conhecida principalmente pelas suas visões perturbadoras de desastres naturais e eventos cataclísmicos, ela previu ameaçadoramente que o clima do planeta e as condições gerais de vida da humanidade seriam profundamente e negativamente impactados nos próximos anos. Especificamente, ela previu a ocorrência de eventos climáticos extremos e sem precedentes, abrangendo ondas de calor intensas e prolongadas em todo o continente europeu, juntamente com a desertificação generalizada em regiões vulneráveis da América do Sul e da Ásia, todos potencialmente desdobrando-se já no ano 2025. Estas previsões pintam um quadro nítido de um mundo que luta com os efeitos crescentes da degradação ambiental e das alterações climáticas. Parágrafo original 14. Estas previsões estão estreitamente alinhadas com as preocupações contemporâneas em torno das alterações climáticas, que antecipam secas cada vez mais frequentes e severas e fenómenos de calor extremo em certas áreas vulneráveis.
Ela também previu assustadoramente um terremoto catastrófico nos Estados Unidos, embora a localização exata e o momento preciso deste evento potencialmente devastador permaneçam envoltos em incerteza. Os seus seguidores acreditam fortemente que esta previsão específica pode estar diretamente ligada ao aumento da atividade sísmica atualmente observada em várias regiões do EUA. Ela alertou que um tal terremoto poderia resultar numa destruição massiva, deixando inúmeras vítimas e uma devastação generalizada no seu rasto. Parágrafo 14 reescrito. Estas previsões sombrias têm uma notável semelhança com as preocupações contemporâneas em torno do ritmo acelerado das alterações climáticas, que os cientistas e especialistas ambientais há muito alertam que conduzirão a secas cada vez mais frequentes e severas, ondas de calor prolongadas e outros fenómenos climáticos extremos em áreas particularmente vulneráveis em todo o mundo. Alimentando ainda mais as ansiedades, ela previu assustadoramente um terremoto catastrófico que iria atingir os Estados Unidos, embora a localização precisa do epicentro e o momento específico deste evento potencialmente devastador permaneçam envoltos em incerteza e ambiguidade. Os devotos e seguidores de Baba Vanga acreditam fortemente que esta previsão específica pode estar diretamente ligada ao aumento observado na atividade sísmica atualmente registada em várias regiões do EUA, provocando esforços acrescidos de vigilância e preparação. A profecia adverte ameaçadoramente que um terremoto tão catastrófico poderá desencadear uma destruição massiva, resultando em inúmeras vítimas, devastação generalizada e, na sua esteira, perturbações sociais potencialmente duradouras. Parágrafo original 15. Há receios persistentes de que os incêndios florestais, especialmente na Califórnia e noutras regiões propensas a grandes incêndios, possam ter efeitos ainda mais devastadores e de longo alcance do que os testemunhados anteriormente. Enquanto isso, na Ásia, algumas pessoas acreditam que Baba Vanga previu um grande terremoto ou tsunami que poderia impactar significativamente o Japão e as áreas vizinhas. Ao considerarmos cuidadosamente estas profecias, é importante abordá-las com uma boa dose de curiosidade, mantendo-nos cautelosos e criteriosos, tendo em conta o seu contexto histórico e a potencial relevância para os desafios globais contemporâneos. Parágrafo 15 reescrito. Persistem receios persistentes e crescentes de que futuros incêndios florestais, especialmente na Califórnia e noutras regiões comprovadamente propensas a grandes conflagrações, possam ter efeitos ainda mais devastadores e de longo alcance do que os testemunhados na memória recente, excedendo potencialmente os registros anteriores em termos de área queimada, danos materiais infligidos e vidas perdidas. Simultaneamente, na Ásia, certos indivíduos e comunidades acreditam que as profecias de Baba Vanga aludem a um grande terremoto ou um tsunami devastador que poderá ter um impacto significativo na nação insular do Japão e nas zonas costeiras circundantes, provocando ansiedade sobre a potencial atividade sísmica e a necessidade de medidas robustas de preparação para catástrofes. À medida que consideramos cuidadosamente estas profecias convincentes, torna-se fundamental abordá-las com uma dose saudável de curiosidade intelectual, temperada por uma perspectiva crítica e perspicaz, considerando cuidadosamente o seu contexto histórico e avaliando a sua potencial relevância para os desafios globais complexos e multifacetados que enfrentamos nos dias de hoje. Parágrafo original 16. Além disso, Baba Vanga teria mencionado especificamente os efeitos devastadores das alterações climáticas em vários locais do mundo, incluindo o Brasil, onde podem ocorrer secas severas e prolongadas, e nas regiões costeiras da Ásia e do sul da Europa, que podem tornar-se cada vez mais vulneráveis a inundações catastróficas. Estes avisos severos refletem diretamente as ansiedades atuais sobre o aquecimento global e como este poderá alterar irrevogavelmente o mundo nos próximos anos. Parágrafo 16 reescrito. Além disso, é relatado que Baba Vanga fez referência específica às consequências potencialmente devastadoras das alterações climáticas que se manifestam em diversas regiões do mundo. Estes alertas abrangem projeções de secas severas e prolongadas que assolam o Brasil, exacerbando os problemas existentes de escassez de água e afetando a produtividade agrícola, bem como aumentando as vulnerabilidades a inundações catastróficas nas regiões costeiras da Ásia e do sul da Europa, ameaçando áreas densamente povoadas e infraestruturas vitais. Estes avisos severos e perturbadores refletem diretamente as ansiedades generalizadas e crescentes que rodeiam o ritmo acelerado do aquecimento global e o seu potencial para alterar irrevogavelmente a paisagem ecológica e remodelar fundamentalmente o mundo tal como o conhecemos nos próximos anos e décadas. A necessidade de uma ação climática proativa e de estratégias adaptativas torna-se cada vez mais urgente.
Parágrafo original 17. Será que 2025 será o ano em que finalmente desvendaremos os mistérios há muito ilusórios da mente humana? Baba Vanga previu que a telepatia poderia passar do reino da ficção científica para se tornar uma realidade tangível, à medida que os cientistas finalmente descobrissem como aproveitar eficazmente as ondas cerebrais para comunicação direta e instantânea. De acordo com as previsões de Baba Vanga, avanços significativos na tecnologia de transplante de órgãos permitirão aos humanos ultrapassar potencialmente os 100 anos de idade, prolongando a esperança de vida para além das limitações atuais. Ela também imaginou um futuro onde a escuridão seria efetivamente eliminada à medida que uma nova área da Terra seria iluminada pela luz solar artificial, transformando potencialmente regiões anteriormente inabitáveis. Parágrafo 17 reescrito. Poderia o ano de 2025 marcar um ponto de viragem na nossa compreensão da consciência, um ano em que finalmente desvendaremos alguns dos mistérios há muito ilusórios da mente humana? Baba Vanga, nos seus pronunciamentos enigmáticos, previu que a telepatia, há muito relegada ao reino da ficção científica e da especulação fantástica, poderia potencialmente transitar para uma realidade tangível. Ela imaginou os cientistas fazendo descobertas inovadoras que lhes permitiriam aproveitar com eficácia o poder das ondas cerebrais para comunicação direta, instantânea e não verbal. Para além dos avanços na ciência cognitiva, as previsões de Baba Vanga também sugeriam avanços notáveis no campo da tecnologia de transplante de órgãos, potencialmente permitindo aos humanos ultrapassar os 100 anos de idade e prolongar a sua esperança de vida para além das limitações atualmente impostas pelas restrições biológicas. Além disso, ela imaginou um futuro onde a própria escuridão poderia ser eficazmente mitigada ou mesmo eliminada em certas regiões, através da aplicação inovadora de tecnologias de luz solar artificial. Este desenvolvimento poderá potencialmente transformar ambientes anteriormente inabitáveis ou desafiantes, abrindo novas possibilidades para o assentamento humano e a utilização de recursos. Revolução da computação quântica. Além destas previsões imediatas, ela imaginou um avanço monumental na computação quântica, preparado para desencadear uma revolução tecnológica de alcance sem precedentes. Este desenvolvimento revolucionário, que excede em muito as capacidades dos supercomputadores mais avançados da atualidade, promete remodelar fundamentalmente indústrias inteiras. Imagina as implicações para as finanças, onde algoritmos complexos poderiam ser resolvidos em poucos instantes, alterando drasticamente a dinâmica do mercado e a avaliação de riscos. Considera o potencial transformador dos cuidados de saúde, permitindo a concessão rápida de novos medicamentos e planos de tratamento personalizados, adaptados à composição genética única de um indivíduo. E no domínio da segurança cibernética, os computadores quânticos podem tornar obsoletos os métodos de encriptação existentes, exigindo um repensar completo das estratégias de defesa digital, inaugurando uma corrida armamentista inteiramente nova no mundo digital. As capacidades extraordinárias e o poder de processamento incomparável dos computadores quânticos representam, portanto, não apenas um salto tecnológico, mas uma mudança de paradigma na forma como abordamos a resolução de problemas e a inovação em todos os setores da vida moderna. A tapeçaria tecnológica em desenvolvimento. A marcha incessante da tecnologia está a remodelar inegavelmente e dramaticamente a civilização de formas simultaneamente estimulantes e profundamente perturbadoras, apresentando uma tapeçaria complexa tecida com fios de progresso e perigo potencial. Estamos, em essência, apenas no início da compreensão das implicações de longo alcance e em cascata destes avanços implacáveis. Parece cada vez mais que a tecnologia não está simplesmente a melhorar, mas sim a transformar ativamente os seres humanos em algo profundamente novo. Uma síntese potencial de melhorias biónicas, interfaces informatizadas e melhorias robóticas, levando à indefinição das linhas entre o homem e a máquina. O resultado final desta convergência poderia, concebivelmente, desbloquear capacidades sobre-humanas, alterando a própria definição do que significa ser humano. A Internet, agora uma vasta e intrincada rede de sistemas interligados, expandiu os seus ramos para abranger quase todas as facetas da civilização moderna, desde o sempre presente smartphone aninhado nos nossos bolsos até ao cada vez mais sofisticado smartwatch que adorna os nossos pulsos, monitorizando e mediando constantemente a nossa interação com o mundo. Casas inteligentes e os ecos da profecia bíblica.
A tecnologia de casa inteligente está a evoluir rapidamente para além da simples conveniência, transformando-se num mundo inteligente perfeitamente interligado, um ecossistema de dispositivos e sistemas que funcionam em harmonia, antecipando as nossas necessidades e respondendo aos nossos comandos. Mas será que estes avanços, este impulso incansável em direção à conectividade omnipresente e à inteligência artificial, poderiam estar ligados à antiga profecia bíblica? Alguns leitores, ponderando as implicações, podem lembrar-se da profecia dada a Daniel há mais de 2500 anos, registrada em Daniel 12:04, que predisse que no tempo do fim muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Durante séculos, esta profecia permaneceu envolta em mistério. No entanto, foi apenas na história recente que assistimos a uma era em que milhões de pessoas podiam atravessar o globo com uma velocidade sem precedentes, chegando a destinos em horas que antes exigiam meses ou mesmo anos de viagens árduas. Até ao ano 1900, o conhecimento humano, a soma coletiva da nossa compreensão, duplicava aproximadamente a cada século, um ritmo considerado notável na altura. Em 1950, alimentada por avanços científicos e inovação tecnológica, esta taxa de duplicação acelerou para cada 25 anos. E no ano 2000, o conhecimento duplicava anualmente, uma prova do crescimento exponencial da informação na era digital. Agora, incrivelmente, estima-se que o conhecimento humano quase duplica diariamente, uma taxa verdadeiramente surpreendente que desafia a compreensão. Esta rápida aceleração, este aumento exponencial na informação e na capacidade tecnológica, deveria levar-nos a prestar atenção cuidadosamente à rapidez com que o nosso mundo está a mudar e como esta transformação se alinha estranhamente com as outrora misteriosas profecias bíblicas que agora parecem mais relevantes e prescientes do que nunca. Em Mateus 24, os discípulos de Jesus, buscando uma visão do futuro, perguntaram sobre os sinais de seu retorno e do fim dos tempos. O que começou com a invenção da imprensa em 1439, uma ferramenta revolucionária que democratizou o conhecimento e deu início ao Renascimento, acabou por evoluir para a rede global da internet e para o omnipresente smartphone, garantindo acesso instantâneo a um oceano virtualmente limitado de informação a qualquer hora, a partir de qualquer local. As palavras de Cristo em Mateus 24:14, afirmando que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, nunca foram tão aplicáveis e ressonantes como são hoje. Com a internet agora disponível em quase todos os bolsos, transcendendo fronteiras geográficas e barreiras culturais, a possibilidade do verdadeiro Evangelho do vindouro Reino de Deus ser pregado a todas as nações é mais viável e ao alcance do que nunca na história da humanidade. A Besta e a Sociedade Sem Dinheiro, Ecos da Revelação. No livro de Apocalipse, especificamente nos capítulos 13 e 1-17, as Escrituras descrevem vividamente o surgimento de uma potência mundial dominante nos últimos dias, uma força centralizada na Europa, muitas vezes referida como a Besta. Esta entidade governante, concebida como uma versão modernizada e grandemente ampliada do vasto Império Romano, exercerá um controle sem precedentes sobre os assuntos globais, com a religião a desempenhar um papel crucial e instrumental na manutenção do seu poder. O Apocalipse detalha ainda como um líder religioso proeminente honrará e apoiará ativamente este poder político, exercendo influência e suprimindo a dissidência, até ao ponto de perseguir e executar aqueles que se recusam a adorar a besta e a sua ideologia. Aqueles que resistem ativamente e se recusam a conformar-se com este sistema opressivo serão efetivamente excluídos da participação económica, tornando-se incapazes de comprar ou vender bens e serviços, uma forma grave de ostracismo social. Considerando mudança acelerada para uma sociedade sem dinheiro, onde as transações digitais estão rapidamente a tornar-se a norma e a moeda física é gradualmente eliminada, não é difícil imaginar um mundo futuro onde os não conformistas e aqueles que discordam possam ser facilmente excluídos dos sistemas financeiros com um simples toque de tecla. Embora a tecnologia em si possa não ser a marca da besta explícita descrita nas Escrituras, será provavelmente uma ferramenta poderosa e indispensável usada para aplicá-la, permitindo um nível de controlo e vigilância anteriormente inimaginável. Parece que as condições estão a alinhar-se, talvez providencialmente, para que Deus espalhe o seu verdadeiro Evangelho a um grande número de pessoas em todo o mundo, com estes eventos cruciais a ocorrerem pouco antes da profetizada segunda vinda de Cristo. Previsões de Baba Vanga para 2025, conectividade e ameaças cibernéticas. Baba Vanga, o enigmático místico búlgaro, também previu que as tecnologias de comunicação continuariam a avançar a um ritmo alucinante,
diminuindo ainda mais as distâncias e promovendo uma conectividade global ainda maior do que a que experienciamos hoje. Estas inovações, ela previu, poderiam resultar em ligações à internet mais rápidas, mais estáveis e mais omnipresentes, juntamente com formas inteiramente novas e intuitivas de interagir uns com os outros, fazendo com que o mundo pareça ainda mais pequeno e mais interligado do que nunca. Prevê-se que o progresso tecnológico que ela imaginou para 2025 afetará profundamente o tecido da vida cotidiana, desde melhorias drásticas na prestação de cuidados de saúde e na acessibilidade até experiências de comunicação mais contínuas e intuitivas. Embora estes avanços ofereçam, sem dúvida, maior eficiência, maior conveniência e uma qualidade de vida potencialmente melhor para muitos, também trazem um conjunto de desafios potencialmente graves e consequências imprevistas. Entre estes desafios está o risco crescente e sempre presente de ataques cibernéticos sofisticados. Ela alertou especificamente que 2025 testemunharia um aumento dramático na frequência, escala e sofisticação das ameaças cibernéticas, com os atacantes a tornarem-se cada vez mais hábeis em penetrar nas defesas e atacar infraestruturas críticas, como redes elétricas, estações de tratamento de água e redes financeiras. Estes ataques, previu ela, poderiam levar a perturbações generalizadas, mergulhando regiões inteiras no caos e representando uma séria ameaça à segurança nacional à escala global. Uma nova cura para Alzheimer e câncer? Esperança no horizonte. The Mystic também previu que tratamentos inovadores e transformadores para doenças debilitantes como a doença de Alzheimer e o cancro seriam descobertos até 2025, oferecendo um farol de esperança a milhões de pessoas afetadas por estas doenças devastadoras. Ela sugeriu que estes avanços não resultariam apenas dos métodos convencionais da medicina moderna, mas envolveriam, em vez disso, uma combinação sinérgica e holística de tecnologia avançada e das potentes propriedades curativas dos remédios naturais, representando uma convergência de inovação científica e sabedoria antiga. Se realizadas, as implicações para a humanidade seriam nada menos que monumentais, potencialmente prolongando a esperança de vida e melhorando significativamente a qualidade de vida de inúmeros indivíduos. Embora possa parecer improvável, os rápidos avanços na ciência médica, alimentados por avanços tecnológicos e uma compreensão mais profunda do genoma humano, sugerem que tais avanços transformadores estão de facto ao nosso alcance. Recentemente, o presidente Vladimir Putin anunciou que os cientistas russos estão a aproximar-se do desenvolvimento de uma vacina revolucionária contra o cancro, uma potencial mudança de jogo na luta contra esta doença mortal, que poderá em breve ser disponibilizada a pacientes em todo o mundo. Falando num fórum de Moscovo sobre tecnologias futuras, ele afirmou: "Alcançamos um marco significativo no desenvolvimento de vacinas contra o cancro e de medicamentos imunomoduladores de próxima geração." Ele expressou a sua sincera esperança de que em breve estes tratamentos inovadores sejam efetivamente utilizados como métodos de terapia individual, oferecendo abordagens personalizadas e direcionadas para combater várias formas de cancro. No entanto, não especificou quais os tipos específicos de cancro que estas vacinas seriam concebidas para atingir, deixando alguma incerteza sobre o seu alcance potencial. Além disso, a investigação independente confirmou progressos significativos no desenvolvimento de uma vacina contra o cancro do pulmão, oferecendo esperança renovada às pessoas afetadas por esta forma particularmente agressiva da doença. O Reino Unido atribuiu financiamento substancial para 2 anos de estudos laboratoriais intensivos e para a produção inicial de 3.000 doses para uma promissora vacina contra o cancro do pulmão baseada em ADN, conforme revelado num comunicado de imprensa da conceituada Universidade de Oxford. Embora os detalhes permaneçam algo incertos e seja, sem dúvida, necessária mais investigação, não há como negar que estes avanços médicos proporcionam uma esperança renovada e muito necessária aos pacientes com cancro em todo o mundo, e muitos acreditam que um avanço médico verdadeiramente transformador poderá ocorrer já em 2025, alterando potencialmente o curso do tratamento do cancro para sempre. Uma nova esperança para pacientes com câncer, um esforço global. O ritmo acelerado do progresso na investigação médica global sugere fortemente que a perspectiva de um tratamento revolucionário e verdadeiramente eficaz do cancro não é tão absurda como parecia. Como mencionado anteriormente, o presidente Vladimir Putin partilhou recentemente a notícia encorajadora de que os cientistas russos estão prestes a finalizar uma vacina contra o cancro, um potencial marco histórico que poderá em breve estar acessível ao público em geral.
Alcançamos um marco significativo no desenvolvimento de vacinas contra o cancro e de medicamentos imunomoduladores da próxima geração, afirmou num fórum de Moscovo sobre tecnologias emergentes, destacando os esforços de colaboração que impulsionam esta inovação. No entanto, manteve ambiguidade ao não especificar quais os tipos específicos de cancro que estes tratamentos abordariam, deixando questões sem resposta. Simultaneamente, foram feitos progressos significativos no desenvolvimento de uma vacina contra o cancro do pulmão, demonstrando uma abordagem multifacetada para combater esta doença generalizada. O Reino Unido comprometeu-se com um financiamento substancial para 2 anos de investigação abrangente e para a produção de 3.000 doses iniciais de uma vacina promissora baseada no ADN, de acordo com um comunicado de imprensa da prestigiada Universidade de Oxford, sublinhando o esforço colaborativo internacional. Independentemente das incertezas remanescentes e dos desafios que temos pela frente, as perspectivas globais para os pacientes com cancro parecem cada vez mais otimistas, alimentadas por avanços científicos e por um compromisso renovado em encontrar uma cura. Muitos antecipam que um avanço médico transformador se materializará em 2025, representando um ponto de viragem crucial na luta contra o cancro. Contato alienígena, uma questão de quando, não se? Embora a própria noção de uma invasão alienígena possa parecer mais adequada ao domínio da ficção científica do que às manchetes da realidade, relatos de encontros extraterrestres e fenômenos aéreos não identificados, o APS, certamente não são novos, tendo sido documentados ao longo da história registrada. Em várias culturas e épocas, inúmeros indivíduos documentaram avistamentos de seres desconhecidos, objetos enigmáticos no céu e fenómenos inexplicáveis, com alguns até alegando terem sido abduzidos por entidades extraterrestres, experiências que desafiam uma explicação fácil. No entanto, é crucial sublinhar que atualmente nenhuma evidência científica definitiva e verificável apoia a existência de vida extraterrestre, muito menos a possibilidade de um ataque alienígena hostil. Embora a verdadeira probabilidade de tal evento permaneça envolta em incerteza e sujeita à especulação, as discussões sobre o potencial de contacto extraterrestre levantam questões profundas e fundamentais relativamente ao lugar da humanidade no vasto e potencialmente infinito universo e à possibilidade da existência de outras formas de vida inteligentes para além do nosso planeta. Tal encontro, caso ocorra, poderá ter implicações transformadoras e de longo alcance para a humanidade, conduzindo potencialmente a descobertas científicas inovadoras, a uma compreensão mais profunda do cosmos e até mesmo a mudanças profundas nas perspectivas religiosas e filosóficas, desafiando as nossas crenças de longa data sobre o nosso lugar no universo. Embora até à data não exista nenhuma prova definitiva e irrefutável de vida alienígena, a procura de inteligência extraterrestre continua a ser uma área ativa e vibrante de investigação científica, movida pela curiosidade e pelo desejo de responder à questão fundamental de saber se estamos sozinhos. Os cientistas identificaram milhares de exoplanetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar e alguns destes exoplanetas estão localizados dentro das zonas habitáveis das suas respectivas estrelas, regiões onde as condições são teoricamente adequadas para a existência de água líquida, aumentando a possibilidade de vida tal como a conhecemos. Organizações como a Busca por Inteligência Extraterrestre, SETI, continuam os seus esforços incansáveis para detectar sinais de vida inteligente fora da Terra, examinando os céus em busca de sinais que possam indicar a presença de civilizações avançadas. Crise económica, um colapso global iminente? Baba Vanga teria previsto que uma crise económica global significativa e de longo alcance se desenrolaria em 2025, afetando significativamente várias regiões do mundo e provocando instabilidade financeira generalizada. Ela alegadamente previu um colapso financeiro catastrófico que desestabilizaria toda a economia global, levando a dificuldades generalizadas, agitação social e turbulência nos mercados em todo o mundo. Esta crise, de acordo com as suas supostas previsões, não só afetaria as grandes instituições financeiras e os mercados bolsistas, mas também teria consequências devastadoras para as pessoas comuns em todo o mundo, perturbando vidas e meios de subsistência numa escala sem precedentes. De acordo com algumas interpretações das suas profecias, este colapso financeiro poderá manifestar-se como hiperinflação em certos países latino-americanos, com a Argentina especificamente mencionada como um potencial foco de instabilidade económica e desvalorização monetária.
Embora as economias desenvolvidas, tradicionalmente consideradas bastiões da estabilidade, possam debater-se com o aumento do desemprego e a persistente estagnação económica, Baba Vanga também alertou para o aumento da desigualdade, para um fosso cada vez maior entre ricos e pobres e para os efeitos corrosivos e de longo alcance da pobreza, que podem alimentar a agitação social, a insatisfação generalizada e os protestos em massa que exigem reformas económicas fundamentais e maior justiça social. O destino de Edgar Cayce e Donald Trump, uma convergência profética? Você já refletiu sobre a velha questão de saber se o futuro já está predeterminado, um roteiro já escrito e simplesmente esperando para ser revelado? Será que o destino de uma das figuras mais controversas e polarizadoras da história política moderna, Donald Trump, foi previsto há quase um século, muito antes da sua ascensão à proeminência? Nesta exploração, mergulharemos nas profecias misteriosas e muitas vezes desconcertantes de Edgar Cayce, o renomado profeta adormecido, cujas visões extraordinárias do futuro confundiram e cativaram estudiosos, místicos e buscadores da verdade por gerações, deixando uma marca indelével no cenário do pensamento profético. A vasta coleção de previsões de Cayce intrigou e fascinou inúmeras pessoas ao longo dos anos, mas as suas revelações sobre Donald Trump são particularmente impressionantes e instigantes, exigindo um exame mais atento. A ascensão improvável e meteórica de Trump ao poder foi verdadeiramente pré-ordenada, um cumprimento de antigas profecias? Poderiam estas profecias enigmáticas oferecer pistas não apenas sobre a trajetória futura deste líder polarizador, mas também sobre o caminho que a nação e o mundo poderão estar destinados a seguir nos próximos anos? Junte-se a nós enquanto exploramos cuidadosamente os notáveis insights de Cayce, examinando sua natureza assustadoramente precisa e as implicações perturbadoras que podem trazer para o futuro dos Estados Unidos e do mundo como um todo. O destino de Trump foi selado há muito tempo e, em caso afirmativo, o que isso significa para o futuro da democracia americana e da estabilidade global? Fique conosco enquanto removemos meticulosamente as camadas desse mistério cativante, investigando o cerne da profecia e sua influência potencial nos eventos históricos. Você pode questionar tudo o que pensava saber sobre a natureza do destino e as forças que moldam o nosso mundo. Nesta exploração aprofundada, embarcaremos numa viagem histórica que começa no início do século XX, quando Cayce começou a fazer as suas previsões extraordinárias enquanto estava num estado de transe e que nos leva até aos dias de hoje, onde podemos observar potenciais sinais de que estas previsões há muito adormecidas estão a começar a manifestar-se em tempo real. À medida que nos aprofundamos nas visões de Cayce e analisamos cuidadosamente a sua potencial relevância para os eventos contemporâneos, prepare-se para desafiar os seus pressupostos pré-concebidos e abrir a sua mente para as possibilidades extraordinárias que poderão surgir num futuro próximo. Reconhecido pela sua incrível capacidade de prever eventos futuros enquanto se encontra num estado transgénico, Cayce partilhou ideias profundas e muitas vezes perturbadoras sobre a saúde, a história e o destino das nações, deixando para trás um legado de pronunciamentos proféticos que continua a fascinar e a deixar perplexo até hoje.